Voltamos agora para o nosso segundo bloco do Emancipa em Cena, com o Érico Correia, que é da Coordenação Estadual da CSP com Lutas. Obrigada, Érico. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Que bom, Luciano. Bom estar aqui. Vamos começar falando dessa luta que nós nos encontramos lá em Brasília no dia 24, né? E que foi um momento muito importante da luta pelo Fora Temer, da luta contra as reformas. Há muito tempo que não se reunia tanta gente em Brasília para fazer uma mobilização. Como é que foi essa experiência para ti? Olha, acho que, na verdade, para os militantes da minha geração, que passamos por 20 anos, né, de muita refluxo na luta, esses anos agora, né, da 2010, né, mas especificamente 2013, né, quando iniciou essa retomada da luta de classe. E agora, culminando com essas duas grandes atividades históricas, né, que mesmo eu estando militando há tantos anos, eu não tinha ainda vivido com tanta força o que foi a greve geral do dia 28 e esse dia 24 de maio, que a gente vê que as categorias estavam até um pouco enferrujadas, né, para fazer essa luta. O dia 24 foi um marco na retomada, né? A gente vê que as grandes centrais se obrigaram a participar, né? A gente viu que a CUT teve que chamar a sua base, a própria força sindical que apoia o Temer teve que chamar a sua base, mas nós tivemos muito orgulho da nossa participação lá. Eu acho que isso tem que ser exaltado. Não por ufanismo, mas eu acho que o grande mérito que tivemos, nós da CSP com Lutas, junto com os companheiros do Juntos e outros setores, que conseguimos romper a barreira da polícia e levar a nossa coluna até a frente do Congresso, esse foi o grande marco, a grande vitória, e isso que estamos todos nós comemorando ainda até hoje, obviamente sabendo que temos que continuar essa luta, né? Sem dúvida, esse é um grande desafio. E aqui no Rio Grande do Sul com o Sartori, tu é também de um sindicato de servidores estaduais, né, que estão tendo o seu salário parcelado e presenciando esse desmonte também das estruturas públicas, né, o fechamento das fundações, as ameaças pairando. Como é que está sendo esse enfrentamento com o Sartori? Olha, nós achamos que é tudo uma coisa só, né? Até porque eles são todos da mesma turma, né? O Sartori também recebeu dinheiro da JBS, né? A gente vê a situação que está o Marquesan aqui no município, que também não está fora disso. Então, agora o Sartori está com muita dificuldade. Ele teve um certo apoio no final do ano, não muito bem explicado ainda de como ele conseguiu passar o fechamento das fundações, conseguiu colocar em votação. Alguns partidos considerados de esquerda se equivocaram, o PCdoB se equivocou, deu acordo para botar em votação, mas isso depois se estabilizou e agora o Sartori não tem voto na Assembleia, não tem votos. Então ele está tentando, né, de várias formas. Nós estamos continuando a fazer vigílias na praça todas as terças-feiras, acompanhando a reunião de líderes. Evidentemente, as categorias estão muito sofridas, as pessoas estão há anos sem reposição salarial, e isso é um contrassenso que tem na sociedade, porque eles dizem que vão congelar os reajustes dos servidores públicos. Buenas, mas congelar reajuste não significa não repor a inflação, porque isso aí é perda salarial, e as pessoas estão tendo perda salarial. Então, há sim um sentimento já de um certo desespero entre os servidores públicos estaduais, de não ver perspectiva, né? Porque a gente sabe que a eleição é só no final do ano que vem, o governo que assumir vai assumir sempre com a velha choradeira de sempre, que precisa de tempo para colocar a casa em ordem. Então, nós estamos sofrendo muito, os aposentados estão abandonados, então tem um quadro de desespero. E um governo que segue na linha, né, neoliberal, como a gente sabe, tentando vender empresas públicas, fechando as fundações, destruindo e sucateando o Estado. Então o Estado vive uma situação caótica realmente, e a perspectiva para isso é a mesma, é a mobilização. Pois eu ia te perguntar sobre essa construção unitária, né, que vem sendo feita em todo o Brasil, mas aqui também, de unidade entre as diferentes centrais para fazer a greve geral, para fazer o Fora Temer,
para fazer os atos contra as reformas, que antes era bem mais difícil de fazer, né? Porque quando o PT estava no governo, o papel das centrais tradicionais, digamos assim, como a CUT, era bem diferente, né? Isso agora não mudou tanto, pelo que você está dizendo? Não, o que a gente supõe é que os companheiros estejam meio destrenados, né, para fazer luta. Porque passaram tanto tempo na defensiva, defendendo o governo e justificando as políticas do Lula e da Dilma, que agora, na hora de fazer os enfrentamentos, eles não sabem mais bem como fazer. Vimos no dia 24, né, quando nós fomos para a linha de frente e eles não tiveram como, não ousaram, né, ir lá na linha de frente. Então isso está acontecendo agora. Nós somos defensores da unidade. Então todos aqueles que nos acusam de dividir estão errados. Nós somos defensores e vamos fazer unidade de ação com a CUT, com a CTB, com a Força Sindical, com todas as centrais. Vamos fazer unidade de ação para lutar contra as reformas. Nós não vamos fazer unidade de ação com vistas à eleição de 2018, porque nós teremos outros candidatos e vamos combater os candidatos deles. Agora, a unidade é necessária. Há uma mudança na conjuntura. Quando o governo era do PT, nós não podíamos contar com essas centrais. Agora o governo é adversário, é inimigo do PT na disputa do aparelho, né? Porque eles estão ali, a briga deles é quem vai ser o gerente, né? Porque os ambos governam para o capital. Sim. Portanto, a situação que se coloca hoje é que, bueno, se a luta é contra o Temer e o Congresso, nós vamos nos fazer unidade com a CUT, com a CTB, para lutar contra eles. Depois, o próximo passo a gente vai ver na hora que ele chegar. Neste momento é necessária a unidade. Certo. Eu entrevistei aqui o professor Ricardo Antunes e ele falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa necessidade do movimento sindical também fazer política, né? Que não significa partidarizar a luta, mas significa politizar a luta. E o sindicalismo que tu representa sempre foi um sindicalismo muito politizado, né? Como é que tu consegue equilibrar essa relação na base, na categoria, para explicar essa necessidade de unir a questão corporativa com a luta política mais geral? Isso é muito difícil, muito difícil. Por conta de todo, porque a concorrência que a gente sofre é muito desleal, né? Eu brinco que a gente consegue falar com as pessoas uma vez a cada mês ou a cada 6 meses, a gente conversa com 20, 30, 50 pessoas e o William Bonner conversa todas as noites com 40, 50 milhões de pessoas todos os dias, né? E ele é bem mais convincente do que eu. Então a dificuldade é muito grande, porque as pessoas não conseguem entender a necessidade da luta política. Eu, como já estou há muitos anos no meio e tenho a autoridade junto aos meus colegas, eu digo, olha, às vezes eu tenho vergonha da luta corporativa, porque a gente vê que temos um país com 14 milhões oficiais, né, de desempregados. Nós temos um país onde as pessoas não têm moradia, onde as pessoas vivem na miséria, e a luta corporativa se torna tão pequena frente a isso. Mas, evidentemente, é a razão de ser do sindicato, porque as pessoas pagam e sustentam o sindicato para fazer a sua própria luta. Portanto, nós precisamos equilibrar. As pessoas precisam entender que nós só vamos avançar as corporações se a luta política avançar. Nós só vamos avançar a defesa, no meu caso, por exemplo, dos servidores públicos, se nós tivermos um serviço público respeitado e valorizado. Portanto, não é o inverso, a gente precisa fazer a grande luta primeiro, para depois chegar nas lutas corporativas para conquistar. Não tem como isso eu repito diariamente. Como é que nós vamos fazer uma luta hoje por um reajuste de um vale-refeição numa situação onde o patrão sequer paga o salário em dia? Claro. Então, são contingências, né, do avanço da deteriorização do capitalismo, né, e que é a fase que nós estamos vivendo hoje. Coube a nós, né, Luciano, passar por essa fase, certo? Nós vemos de uma situação reacionária, né, que foi o que aconteceu lá nos anos 60 e 70, passamos depois por uma estagnação absoluta e um avanço do neoliberalismo, e agora nós estamos dirigindo a retomada da classe. Tomara que a gente viva para conseguir ver a destruição do capitalismo em uma sociedade mais avançada. Sem dúvida. E é fundamental esse papel que vocês vêm cumprindo na construção dessa nova direção política para a classe trabalhadora. Parabéns pelo teu trabalho. Tá bom, muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Valeu. E obrigada a você. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Você continua com Emancipa em Cena Cultura.